A nossa lição de hoje é a lição 4. A lição 4. Samuel e o desafio de ouvir a Deus. Essa é a nossa lição de hoje. Nós não vamos, na verdade, esmiuçar o personagem em si. Samuel é de uma riqueza enorme, né? Se nós formos estudar a vida de Samuel, nós temos inúmeras lições a aprender com ele. Mas vamos focar mais no fato do Samuel aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Então, nós vamos estar focados mais nesse desafio de ouvir a voz de Deus e aprender com o menino Samuel como a gente pode fazer para ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, lição 4 na revista, página 21, você que tem a revista. Se você não tem a revista, abra a sua Bíblia, 1 Samuel, nós vamos ler alguns textos aí. 1 Samuel, capítulo 1, 2 e 3. Fique aí, abra a Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 1, 2 e 3. 1 Samuel é o 9º livro da Bíblia. Temos os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco. Daí temos Josué, Juízes, Rute e Samuel. É o 9º livro da Bíblia. Está lá, abre aí, capítulo 1, 2 e 3. Então, Samuel, o desafio de ouvir a Deus. O comentarista na revista é o pastor Jefferson de Souza Silva, filho desta igreja, que é hoje o nosso diretor da editora. Ele é o presidente da editora é o pastor Jefferson, que pastoreia a igreja lá em Sinop, no Mato Grosso. Muito bem. Nosso propósito esta manhã, queridos irmãos, é aprender que Deus tem prazer em se revelar e se comunicar com os seus filhos. Esse é o primeiro propósito. Aprender que Deus tem prazer de se revelar e se comunicar com os seus filhos. Deus da Bíblia é um Deus relacional. Amém? Repita comigo. O Deus da Bíblia é um Deus relacional. Ele gosta de se relacionar com o ser que ele criou, chamado homem. Objetivo 2 da nossa lição é entender que distinguir a voz de Deus é algo que se aprende. A gente precisa aprender, é uma questão de aprender a distinguir. Quando você ouve a voz de uma pessoa a primeira vez, você não consegue distinguir. De quem é essa voz? Não sei, não conheço. Mas quando você começa a ouvir a voz daquela pessoa todos os dias, aí você diz, o fulano está chegando, mas você nem viu quem era, mas é a voz do fulano, não é assim? Fulano chegou, como é que você sabe que ele chegou? Eu ouvi a voz dele, porque você aprendeu a distinguir a voz daquela pessoa no seu relacionamento diário com aquela pessoa, não é verdade? Então a gente aprende. E o objetivo 3 esta manhã é ensinar quais as maneiras corretas de se ouvir a voz de Deus. O que eu tenho que fazer, como eu devo fazer para ouvir a voz de Deus. Então vamos aprender um pouquinho sobre isso essa manhã. E escola é para a gente aprender. Então se você tiver dúvida, não tenho dúvida, mas eu queria dar o meu pitaco aqui. Pode dar o seu pitaco também, não tem problema. Você pode participar da lição, levanta a mão aí, participa, compartilha. Se tem alguma experiência de ter ouvido a voz de Deus de uma forma diferente, você pode também compartilhar conosco nesta manhã. Amém? Vamos recitar o textuário juntos, que está lá em 1 Samuel 2, 26. Está impresso na revista aí também, mas está aqui também na tela, então vamos recitar juntos. 1, 2 e o menino continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. 1 Samuel 2, 26. Por que a gente fala 1 Samuel? Por que a gente fala 1 Samuel? Porque é um livro. Se fosse uma carta, você poderia dizer 1 Samuel. Mas eu não falo 1 Samuel, porque nós estamos tratando de um livro, então é 1 Samuel 2, 26. Quando é livro, você usa o masculino aí. Tá bom? Vamos recitar juntos mais uma vez? 1, 2 e o menino
Amém. Olha aí o testemunho desse menino, né? Crescia, mas não crescia só em estatura, ele crescia, né, no seu testemunho de vida diante das pessoas. Isso era muito lindo. Muito bem. O nosso texto bíblico inspirativo, se você não tem a revista, está em 1 Samuel, capítulo 3, versos 7 a 18. Se você tem a revista, está impresso na revista, na página 21 começa e continua na página 22. Se não tem a revista, 1 Samuel 3, de 7 a 18. Todo mundo achou? Vamos compartilhar, então, cada um, né, participando, um irmão e uma irmã e um irmão. Sempre as duas classes, unidos em Cristo e a vitoriosas, participando da leitura. Versículo 7, uma irmã lendo para nós. Uma irmã. Amém. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo que seja o nosso professor. Irmã Josi, ora conosco. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse momento, por essa manhã. Pedimos, Senhor, nessa hora, Pai, com um coração humilde diante de Ti, que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, prepare o nosso coração para receber, Senhor, e aplicar os Teus ensinamentos na nossa vida diária, Pai. Consagramos essa manhã, essa escola bíblica a Ti, usa o professor nessa manhã, que seja o Teu Espírito Santo falando através da vida do Teu servo, Pai. Oramos gratos em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem, queridos irmãos. Quem sabe essas expressões têm sido comum a muitos de nós, né? Deus não fala comigo. Alguém já disse isso? Deus não fala comigo. Eu nunca escuto Deus falar comigo, né? Você já disse isso alguma vez? Deus não fala comigo, eu não consigo escutar Deus falar. Outra questão que é muito comum: como eu sei que é Deus que está falando? Será que é Deus mesmo? Será que não é a minha cabeça? Será que não é coisa do meu coração? Será que isso aí não... Será que não é o diabo também? Pode ser também, né? Como eu sei que é Deus que está falando?
E uma outra questão é: o que devo fazer para ouvir a voz de Deus? O que eu devo fazer? Como eu faço para ouvir a voz de Deus? Às vezes a gente está numa agonia querendo ouvir Deus falar, e como eu faço para ouvir a voz de Deus? São questões que surgem, meus queridos irmãos, que são bem frequentes, não são, na verdade, até no meio do povo de Deus. Tem gente que está na igreja há tanto tempo e diz: nossa, tem gente que fala que Deus fala com ela, mas eu nunca ouvi Deus falar comigo. É porque não percebe. Então, existem, irmãos, algumas coisas que a gente precisa considerar, algumas maneiras de Deus falar, e como eu disse, a gente precisa aprender a distinguir. Eu sempre digo que, muitas vezes, a sua consciência está aqui falando e você pensa que é você que está conjecturando, mas muitas vezes é Deus que está falando aqui. Muitas vezes surgem conjecturações aqui na minha consciência que eu tenho que parar. Opa, Senhor, é o Senhor que está dizendo isso para mim ou eu que estou? Eu preciso distinguir, eu paro para distinguir isso, se é realmente ou não é a voz de Deus. Então eu preciso compreender isso. É 10:02 agora, nós vamos orar, né, nós estamos no programa 10:2. Lucas 10:2 diz, Jesus disse: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então nós vamos nesse momento orar para que Deus mande trabalhadores para a seara. Feche os seus olhos. Lembre-se daqueles que nunca ouviram do Evangelho e peça ao Senhor: Senhor, manda trabalhadores para a tua obra. Pai, seguindo a orientação do amado Mestre Jesus, nós rogamos nesta manhã uma vez mais: levanta trabalhadores para a tua seara. O Mestre amado falou que a seara é grande, e é de fato. São mais de 2 bilhões de pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Mas, Senhor, os trabalhadores são tão poucos. Continua levantando vocacionados, homens, mulheres, jovens, crianças como Samuel, para cumprir o teu chamado e para atender a demanda da seara que é tão grande. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, nos despertando, e tem misericórdia dos que nunca ouviram, enviando o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Essas perguntas frequentes, né? E são interessantes a gente estar respondendo, entendendo as formas de Deus falar. Salmo 19, de 1 a 4, vai lá, Vitor, leia para nós. Mateus 1:20 e 2:13, Daniel Júnior. 2 Crônicas 20, 13 e 14, William. 2 Crônicas, capítulo 20, versos 13 e 14. Hebreus 1 e 2, irmã Juliana. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. E vou pedir, pastor Israel, abra para nós 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Quando todo mundo achar, nós vamos ler. Se o Vitor quiser dar o microfone aí para cada um estar lendo, começando por você, Vitor. Tá? Então, Salmo 19, de 1 a 4. O que diz lá? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho de suas mãos. Dia a dia profere discursos, e noite a noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Sua linha vai por toda a terra, e as suas palavras ao fim do mundo. Neles se põe um tabernáculo para o sol. Até o 4. É aqui mesmo. Tá? Então, nós podemos ouvir Deus através da criação e das obras da natureza. Isso é fato. A criação e as obras da natureza falam de um Deus tremendo. Quando você quiser saber a grandeza do seu Deus, olha para a criação e ela vai falar com você, vai dar uma pequena demonstração da imensidão do Deus que você serve. E Deus fala através da natureza de muitas formas. Muitas vezes Ele está falando através da natureza e nós não nos apercebemos disso. Então Ele fala através da criação e das obras da natureza.
Mateus 1, 22, 13. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. 2:13. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. É interessante que com José, marido de Maria, o Senhor falava muito em sonhos. É claro que tem sonho que você come demais e é pesadelo, né? Não é que Deus está falando com você, eu sonhei. Tem gente que come demais à noite e sonha umas coisas estranhas e diz que é Deus que está falando. Não é bem assim. Mas Deus fala em sonhos. Tem gente que Deus fala muito com ela através de sonhos. Dá uma direção, mostra o que fazer, o que não fazer, dá alertas, prepara para coisas que vai acontecer através de sonhos ou visões. José, marido de Maria, ele era o homem dos sonhos também. É interessante que os Josés da Bíblia são os homens dos sonhos, né? O José do Egito também. Mas o fato é que Deus fala através de sonhos e visões também. 2 Crônicas 20, 13 e 14. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Então, veio a palavra do Senhor sobre o Jaziel no meio da congregação. O povo precisava de uma direção. Josafá estava diante de uma situação de crise. Vinha um exército enorme contra ele. Ele estava numa situação dificílima. De repente, Deus levanta um profeta, Jaziel. E o profeta, depois no decorrer do texto, no contexto, o profeta vai falar. Mas o que eu quis destacar é que Deus vem sobre um profeta, levanta o profeta para entregar uma mensagem. Então, Deus fala por meio de profetas. Lá no Antigo Testamento, esse dom de profecia, ele tinha um caráter também diretivo, porque o profeta chegava e dizia, faça assim, Deus está mandando fazer assim, assado. No Novo Testamento não tem esse caráter diretivo. Tem mais o caráter, a profecia no Novo Testamento tem o caráter exortativo, né, um caráter de consolo, de exortação, né, mas nunca de direção. Nunca a profecia diga assim, o profeta chega, faz assim, assado, que Deus... Não tem isso. O profeta fala e a pessoa vai definir, escolher se vai fazer aquilo ou não, porque o caráter da profecia no Novo Testamento é diferenciado. Só para vocês entenderem isso. No Novo Testamento, hoje a gente vê muito profeta agindo como os profetas do Antigo Testamento, dando palavra diretiva. Vai lá, faz assim, assado. Espera aí. No Novo Testamento é diferente. A profecia não é para dirigir a vida de ninguém. É para exortar, é para consolar, muitas vezes alertar, né, a pessoa, mas não para dirigir a vida de ninguém. Tem gente sendo guiada por profeta aí que está indo para o lado errado. Tem que tomar esse cuidado também. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, ele fala através do Filho, ou seja, por meio de Jesus, a revelação perfeita de Deus. Agora, o que ele fala através de Jesus? Irmãos, às vezes você quer ouvir coisas de Deus que Jesus já falou, está lá, mas você tem que ouvi-lo nos evangelhos. Abre o evangelho. Ele falou através do Filho. Ele nos falou de uma forma tremenda nesses últimos dias, diz o escritor aos Hebreus, através do Filho. Então, você tem que ouvir quem? O Filho. Havendo Deus falado de muitas maneiras, através dos profetas, enfim, nos falou nos últimos dias por seu Filho. Ele é a revelação perfeita de Deus. Aonde é que nós ouvimos Jesus? Na palavra, nos evangelhos. Eu preciso fazer um negócio. Daí você vai lá ouvir Jesus, e Jesus vai te orientar como fazer esse negócio, porque Ele está dizendo como é que você tem que fazer. Vai para o evangelho, Ele vai dizer.
Os soldados perguntaram para João Batista, né? O que devemos fazer agora que nos convertemos? João Batista vai dizer: se contente com o soldo de vocês, com o salário, não aceite suborno. A orientação vai estar sempre lá na palavra, como você deve proceder, que direção você deve tomar, e Jesus fala. E através de toda a Bíblia, a forma mais segura de ouvirmos a voz de Deus é através da Bíblia. 2 Timóteo 3, 16, 17, pastor Israel. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, olha bem, para que você seja perfeito e instruído para toda boa obra. Toda a Escritura, eu gosto da minha versão, revista atualizada, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Em algumas versões diz toda a Escritura é divinamente inspirada. Você está falando que a Escritura é divinamente inspirada. Na minha versão diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu prefiro essa versão, que fala, porque estamos falando da palavra de Deus das Escrituras. Então, toda ela é divinamente inspirada e ela serve para quê? Para orientar, para dirigir, para corrigir, para instruir. Tá? Então, ela serve para tudo isso. Tá? Para repreender. Ó, repreensão e correção são coisas distintas, gente. Repreender é dizer, está fazendo errado. Corrigir é colocar na rota certa. São coisas distintas. A gente acha que correção e repreensão é a mesma coisa. Repreender é dizer, você está fazendo errado, mas eu posso ficar só na repreensão. A correção vai dizer, vem cá fazer certo. Coloco na rota certa. Então, repreender e corrigir são coisas distintas e uma complementa a outra se a gente quer que a pessoa caminhe na rota, na direção certa. Tá bom? Então, isso é muito importante. Então, vimos aqui algumas maneiras de Deus falar. E a gente precisa estar atento. Ele fala através da natureza, através de sonhos, por meio de profetas, por meio de Jesus. Abra os evangelhos e Jesus vai falar abundantemente com você. Né? Aliás, às vezes você está lá numa situação terrível, diz, o que eu tenho que fazer? E Jesus está dizendo lá no Evangelho, falta você ir perdoar o seu irmão. Você está bloqueado, a tua vida está bloqueada. Você não recebe bênção nenhuma, porque sua vida está bloqueada, porque você não perdoa. Está lá escrito. O que eu devo fazer? Vai lá e perdoa o teu irmão. O que eu devo fazer? Vai lá e perdoa. Mas Deus não está falando comigo. Misericórdia, Ele está falando com você. Vai lá, perdoa. E sua vida vai ser desbloqueada. Está entendendo? Ele está falando. É você que acha que não é. Que não é com você, é com você. Então, você precisa ouvir Ele nos evangelhos falando o que Ele tem para falar. E através de toda a Bíblia, Ele vai instruir, vai corrigir, vai repreender, vai fazer o que precisa ser feito através da Bíblia. Amém, irmãos? Importante também, Samuel, que é o nosso personagem de hoje, ele aprendeu que Deus quer se comunicar com seus filhos. Ele aprendeu a distinguir a voz de Deus e aprendeu a ouvir corretamente a voz de Deus. 3 coisas importantes. Primeiro, ele aprendeu que Deus quer falar. E ele se interessa e busca. Ele só não fala quando a gente não está disposto a ouvi-lo. Quando a gente não está... Esse disposto a ouvir, irmãos, preste atenção nisso. Esse estar disposto a ouvir é estar disposto a obedecer. Está entendendo? Não é ouvir, é obedecer, essa disposição. Ele não falou por muito tempo, a palavra de Deus vai dizer que era rara as visões e a manifestação de Deus no tempo de Eli, no contexto aí de Samuel, porque o povo não queria obedecer. Então, ele não vai jogar a conversa fora. Então, Deus quer se comunicar. Samuel aprendeu a distinguir a voz de Deus, a saber qual é a voz de Deus. E ele aprendeu a ouvir corretamente Deus. Mas antes de observarmos o seu crescimento espiritual, tem alguns detalhes do seu nascimento que eu quero destacar com vocês, porque eu acho muito importante, porque a base, muitas vezes, ela é fundamental para a nossa estruturação. Preste atenção. Samuel, ele foi dedicado, consagrado ao Senhor. Mas ele teve uma base familiar. Eu acredito que ele deve ter sido levado lá para o Eli com seus 4, 5 aninhos de idade. Eu acredito que esses primeiros 4 anos de vida, a Ana investiu maciçamente na vida do pequeno Samuel,
né, imprimindo nele, né, o temor de Deus e valores que creio que fizeram a diferença na vida desse menino. Né? Então preste atenção, abra sua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 1, verso 5. Né? Olha lá, o que está escrito no capítulo 1, verso 5? Vamos lá, capítulo 1, verso 5. Quem é que está com a Bíblia aberta no 1:5 aí? Rapidamente. 1 Samuel 1:5. Ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. De novo a última parte. A última. Ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Você compreende isso? Ana, mãe de Samuel, era uma mulher piedosa, porém. Mas o texto bíblico diz que havia sido Deus quem? Você percebeu isso? Quem deixou Ana estéril? Deus, porque Ele tem propósito em tudo que Ele faz. Note bem que o texto diz, ainda que fora Deus, quem a deixara? Quem é que deixou Ana estéril? Foi o diabo? Quem deixou Ana estéril? Foi uma fatalidade da sua estrutura física? Não, o texto está dizendo que foi Deus. E por que Deus deixou ela estéril? Porque Deus tem propósito em tudo que faz. Agora olha o capítulo 1, verso 11. 1:11, que está aí aberto, vai lá, irmã Marinês, tá? Não está aí, irmã Marinês, irmã Rosilda, verso 11. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentareis para a aflição de sua serva, e de mim te lembrareis, e da tua serva te não esquecereis. E lhe deres um filho varão, ao Senhor eu darei para todos os dias de sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Obrigado, irmã Rosilda. Capítulo 1, verso 11, o que acontece? Ela vai até a tenda do tabernáculo, não tinha do templo. Ela ia lá uma vez por ano com seu esposo, na época da festa. E aí o que acontece? Quando é que Deus cura a esterilidade de Ana? Quando ela toma a decisão de entregar antes de receber. Isso é uma coisa interessante. Quando ela toma a decisão, Deus, se o Senhor me der, eu vou fazer o quê? Devolver para o Senhor. Quando ela toma essa decisão, o Senhor cura ela da esterilidade. Vê que coisa interessante? Quando há uma entrega, o que Deus, na verdade, quer mostrar para Ana, né, é que ela não pode estar com o coração. Ela vivia muito triste porque ela não tinha um filho, era zombada, criticada pela sua rival, e isso entristecia muito o coração dela. Então, Deus está dizendo, você não pode ter o teu coração nisso. Quando você entregar, então eu vou te dar. E quando ela teve essa atitude, até então ela não tinha tido essa atitude. Quando ela tem a atitude de entregar, então Deus cura e ela recebe. Então, quando Deus cura a esterilidade de Ana? Quando ela toma a decisão de entregar antes de receber. Agora, como resultado dessa entrega, Ana recebe 5 vezes mais. O que está escrito em 1 Samuel 2:21? O que está escrito lá? Quem é que está aberto aí? 2:21. Aqui atrás, 2:21. As meninas estão aí, vai lá, Mariana. Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Quantos filhos mais ela teve? Mais 5, 500% aí, irmãos. Depois que ela entregou, foi-se embora a esterilidade. Ela entregou e recebeu com juro e correção. Sempre digo que Deus não fica devendo nada para ninguém, Ele dá em abundância sempre. Amém? Mesmo à distância, uma outra coisa que eu chamo a atenção é que Ana acompanhava o crescimento do seu menino, né, o Samuel. 1 Samuel 2,19 diz o quê, Patrícia? Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Amém. Ela acompanhava o crescimento do seu filho,
fazendo uma túnica nova, de ano em ano para ele, acompanhando o crescimento do seu menino. Então, alguns detalhes importantes para a gente entender o modus operandi de Deus trabalhar, entender como ele age, como ele trabalha e as formas dele trabalhar também. Amém, queridos? Voltando ao Samuel, o contexto em que o Samuel cresceu era um contexto difícil, era um ambiente de mau testemunho. Os filhos de Eli são chamados, inclusive, na Bíblia, de filhos de Belial, porque eram, me perdoa a expressão, filhos do capeta mesmo, porque eles eram terríveis. As pessoas chegavam com sacrifício e ele mandava os servos deles pegar um garfo grande e tirar a melhor carne para eles. Aí a pessoa que estava sacrificando, não, deixa primeiro a gente oferecer, depois vocês tiram a parte do sacerdote. Não, o sacerdote quer o melhor para ele, que é a gordura. E eles faziam isso, profanavam o altar, eles tinham relação sexual com as mulheres que chegavam na tenda ali, era uma vida desregrada, miserável. Então, Samuel cresceu dentro desse contexto, né? Por isso a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Diz lá em 1 Samuel 3:1, está aí, vocês podem ler. 1 Samuel 3:1 diz que a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes, por causa desse ambiente todo terrível que estava ali. Samuel tinha cerca de 12 anos quando ouviu a voz de Deus pela primeira vez. E como a palavra de Deus era rara, ele não sabia como Deus falava. Isso é importante, ele não sabia como Deus falava. Então, meu querido irmão, para que Deus continue falando, há 3 requisitos básicos que precisamos aprender. Quais são eles? O primeiro deles é aprender a discernir a voz de Deus. O segundo é submeter-se ao Senhor, que são os nossos 3 pontos da lição hoje. E ter compromisso com Deus, de ouvir e fazer o que Ele manda. Então, o que eu preciso fazer para ouvir a voz de Deus? Aprender a discernir a sua voz. Submeter-se a Ele e ter compromisso com Ele de fazer aquilo que Ele mandar. Então, são os 3 requisitos básicos para que Deus fale com você e continue falando com você. Na análise do texto básico, aí que nós temos, que é 1 Samuel 3:17-18, algumas coisas eu destaco antes de entrarmos nas 3 pontinhos lá que nós já vamos destrinchar. A primeira coisa que eu destaco nesse texto de 1 Samuel 3:17-18, que nós lemos aí na nossa leitura do texto base, né? Nós vamos ler lá que Samuel não conhecia o Senhor. Então veja essa expressão. Diz o texto que Samuel não conhecia o Senhor. Ele servia ao Senhor e não conhecia o Senhor. Aqui a gente aprende uma coisa interessante. É possível se estar na igreja, servindo a Deus, e não se conhecer a Deus. Isso não é triste? Você pode estar fazendo um monte de coisa. Samuelzinho fazia um monte de coisa na casa do Senhor. Ele abria as portas da casa do Senhor, ele acendia as lâmpadas na casa do Senhor, ele servia. E ele fazia aquilo todos os dias, religiosamente. Mas ele não conhecia o Senhor. Aí quando alguém, né, muitas vezes se desvia do caminho, como? Estava na igreja há tanto tempo, mas pode estar na igreja e não conhecer ao Senhor. Como é triste, né? Estar na casa de Deus e não conhecer o Senhor. A gente precisa mais do que estar na igreja, a gente precisa conhecer a Deus, gente. Samuel não conhecia ainda o Senhor. A boa notícia é que Deus quer se revelar a nós. E foi Ele quem procurou Samuel. Percebeu isso? Não foi o Samuel que estava procurando naquele momento, foi Deus que o procurou. Ele viu o coração daquele menino e ele resolveu procurar aquele menino. Uma coisa importante aqui também, irmãos. Embora o Eli fosse um sacerdote de Deus que há muito não ouvia a voz de Deus, ele sabia como era a voz de Deus. E pôde orientar Samuel como o proceder. Então, não despreze a orientação de quem já ouviu a voz de Deus. Não seja soberbo. Você não ouve mais Deus, não quero te ouvir. Não seja soberbo. Foi o Eli que um dia ouviu a voz de Deus e agora não ouvia mais. Foi ele que instruiu o Samuelzinho. Quem sabe ele até pensou, um dia fui eu que ouvi essa voz. Agora não ouço mais. Mas foi ele que orientou Samuel, que era Deus que estava falando.
Então tome cuidado, não seja soberbo, achando que alguém que até, esse aí não tem mais nada a me acrescentar. Cuidado, irmão, não seja soberbo, tá bom? A primeira mensagem que Samuel recebeu, gente, foi dura e difícil de entregar. Nós vamos falar um pouquinho adiante. Então vamos aos tópicos aí da nossa lição. Se tiver alguma pergunta, alguma participação, vocês têm liberdade, irmãos. Primeira coisa importante para ouvir a voz de Deus é o discernimento. A gente precisa ter discernimento, tá? Samuel precisou aprender a discernir a voz de Deus. No contexto de apostasia em que ele vivia, a voz de Deus era algo raro, então ele precisou aprender. Aprendemos aqui que Deus deseja ter um relacionamento pessoal com cada um de nós, sem intermediários. Foi para isso que o véu foi rasgado e um novo e vivo caminho foi aberto. Eu quero destacar aqui, irmãos, Hebreus 10, 19 a 22, né, você pode abrir aí na sua Bíblia. Eu quero destacar aqui o seguinte: você não precisa de intermediários para ouvir Deus. Tem gente que tem a mania de procurar profeta para ouvir o que Deus tem para dizer. Deus quer se relacionar com você pessoalmente. Claro que é importante Deus usar alguém para entregar uma mensagem para você. Mas você não pode viver na carona de terceiro, né? Eu nunca esqueço, eu estava começando meu ministério e foi uma senhora pedir oração, né? E ela chegou e disse: pastor, ora por mim. E eu orei por ela, né? Fiz até uma oração fervorosa. E eu terminei de orar, ela ficou me olhando, disse: pois não, o que a senhora quer mais? O que Deus falou para o senhor falar para mim? O senhor não me falou nada, falar para ti. Eu não vou inventar aqui uma coisa para enganar a pessoa e dizer: Deus mandou dizer para você tal e tal coisa. Para com isso, né? Mas tem gente assim. E tem um monte de gente que quer andar na carona do outro, não quer se relacionar com Deus. Por que não quer se relacionar com Deus, pastora Nelma? Sabe por quê? Porque para se relacionar com Deus tem que colocar a casa em ordem. O Eli estava com a casa desordenada. E aí ficava difícil Deus falar com ele, né? Porque ele tinha que colocar a casa em ordem. Aí o que acontece? Para mim falar com Deus eu tenho que colocar minha casa em ordem. É melhor então eu usar os terceiros para falar com Deus, né? Eu vou usar outra via, né? Então, irmãos, em Hebreus 10, 19, 22 diz o que, irmão Cleves? O que está escrito aí, irmão Cleves? Hebreus 10, 19 a 22. Obrigado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O caminho está aberto, não está aberto? Está aberto ou não está aberto, irmãos? Quem é que pode chegar diante de Deus? Todos nós. Mas o que precisa fazer? Chegar com ousadia, com plena certeza de fé, coração sincero, purificação, lavado com água pura. Nada melhor do que a palavra para nos limpar. Pedro disse para Jesus: lava tudo. Não, vocês já estão limpos pela palavra. A palavra nos limpa. Está entendendo? Então, há um acesso liberado para todos nós. O que precisamos é fazer uso desse acesso. Muitas vezes nós desperdiçamos essa grande oportunidade que temos. Mas em nossos dias, como discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes falando em nome de Deus? Gente dizendo tanta coisa que não foi Deus quem disse. Como fazer isso? Eu estou citando aqui um exemplo de um irmãozinho. Ele já tinha quase 70 anos e veio para a nossa igreja, lá no Novo Bandeirantes. Ele morava, a filha dele morava do lado da casa da irmã Palmira. A irmã Palmira é uma senhorinha que eu ganhei para Jesus, foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus lá no Novo Bandeirantes. Minha ovelhinha, minha filha na fé. E o pai daquela irmã que morava do lado da irmã Palmira veio para a igreja. Ela tinha mudado de uma cidadezinha perto de Maringá, lá para Cambé, para o bairro Novo Bandeirantes, e ele era da igreja Só o Senhor é Deus. E ele acreditava piamente na palavra do missionário Miranda Leal.
Você lembra do Miranda Leal? O Miranda Leal, já nem muita gente, essa geração de 2000 para cá nem sabe quem é. O Miranda Leal era o cara que tinha uma rádio lá em Londrina, chamada Rádio Difusora, e ele dizia: o homem que ficou 90 dias no monte, o homem que tem todos os dons do Espírito. E é esse homem aí que ele disse que Jesus ia voltar no dia 31 de dezembro de 1999. E criou a igreja Só o Senhor é Deus. 1999, ele falou que Jesus ia voltar. E esse velhinho acreditava piamente, eu conversava com ele, mas irmão, não é assim, isso não é verdade, Jesus não vai voltar em 99. Não. E aí o argumento que ele usava é a palavra que o profeta, lá o Miranda Leal usava, o missionário usava, que era Amós 3,7. O que está escrito em Amós 3,7? Deus não fará coisa alguma sem falar aos seus servos, os profetas. Tirava a palavra do contexto, diz, Deus não vai fazer nada sem falar com os seus servos, os profetas. E ele falou para mim, então, que ele vai voltar em 1999. Ele voltou? Eu acho que nós ficamos, hein? Você está entendendo, irmão? Entre tantas, esse irmãozinho e tantos outros acreditavam piamente naquilo que aquele homem falou. A igreja dele em Maringá era lotada de gente. Ele fazia lá as reuniões dele, eram milhares de pessoas que iam de todo o Brasil para lá, acreditando naquilo que ele falava. Jesus vai voltar em 1900. E aí? Aí você precisa distinguir, peraí, mas ele está dizendo que Deus não vai fazer nada sem comunicar aos profetas, mas ele está tirando do contexto. E Jesus está dizendo que o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai. E aí, eu fico com quem? Com a palavra de Jesus ou que o Miranda Leal está falando? Se Jesus está dizendo que ninguém sabe dia e hora, e o Miranda Leal diz que é em 31 de dezembro de 99, e aí aconteceu que chegou o 31 de dezembro de 99 e Jesus não voltou, e ele, um pouquinhos dias antes, foi para Londres, passar o 99 para 2000 lá, para não ser pego aí no Brasil. Mas daí, passou uns meses, ele voltou. Voltou, daí foi reassumir a igreja, tinha tomado a igreja dele também. Não, o senhor é um falso profeta, a igreja agora não é mais sua, e tomaram a igreja dele. Mas daí ele criou uma nova igreja, chamada Visão de Jerusalém, ou Nova Jerusalém, melhor. Você achar uma igreja Nova Jerusalém, não se deu por vencido. E tem um monte de gente que foi atrás dele nessa Nova Jerusalém dele aí. O que ele explicou, eu não sei, não lembro agora o que foi que ele falou, que Jesus não voltou, ou que Deus falou com ele de novo, que deu mais um tempo, porque esses caras são cara de pau. Mas o que eu quero dizer com essa ilustração que eu estou usando para vocês, é que muita gente vai atrás do que dizem, gente carismática, gente que diz que ouve Deus falar, e a gente precisa ter discernimento para saber. 1 Timóteo 4:1 e 1 João 4:1 são dois textos muito importantes. 1 Timóteo 4:1 e 1 João 4:1. O que diz 1 Timóteo 4:1, irmã Lisa? O que diz? E vamos lá para 1 João. Vai lá, irmã Jade. 1 João 4:1, lá pertinho do Apocalipse. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, verso 1. E 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1 e 1 João 4:1. 1 João 4:1. Amém? A irmã Lisa vai ler, depois a irmã Jade lê para nós. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Alguns se apostatarão, se desviarão da fé, ouvindo ensinos de demônios, viu só, gente? Então, a palavra está dizendo que alguns, está falando de crente aqui que vai se desviar, porque vai dar crédito a espíritos falsos. 1 João 4:1.
Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha aí. Provai, você tem o direito de provar para ver se é de Deus. Então, prove, porque muitos falsos profetas, muitos anticristos, muitos contra Cristo, os que são contra o Senhor, têm se levantado pelo mundo. Então, hoje há muitas personalidades carismáticas arrastando multidões que não examinam a Bíblia e aceitam o que dizem como palavra de Deus. Por isso, precisamos mais do que nunca aprender a discernir a voz de Deus. Samuel precisou aprender, gente. Agora, como aprender? Eu digo que para aprender você tem que ter relacionamento com Jesus. Olha o que diz Jesus em João 10, 2 a 5. João 10, 2 a 5. Irmão Flávio, leia para nós. João 10, 2 a 5. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Quando todas estão fora, ao lado de fora, ele vai na frente delas. E elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz dos estranhos. Olha só, elas o seguem por quê? Porque conhecem a sua, e não seguem o estranho, porque não reconhecem a voz do estranho. Agora, como é que eu vou reconhecer a voz de Jesus? É relacionamento com Ele, irmão. Relacionamento com Ele, com a palavra dEle. É dessa forma que eu vou conhecer a voz dEle. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e sabem distinguir a minha voz. O mercenário ou o ladrão, ou o que entra por outra porta, as minhas ovelhas sabem. Opa, isso não é voz de Jesus, isso aí é voz de mercenário, não é voz de Jesus. Então é muito importante. Amém? Você tem conseguido discernir a voz de Deus em seu dia a dia, em suas decisões? Você tem conseguido discernir? É importante aprender isso, irmãos, né? Desenvolva, então, relacionamento com o Espírito Santo e peça a Ele que lhe dê discernimento. Amém? Pois não, irmã Josi. Aqui em 1 João, fala para a gente provar os espíritos, né? E aí fala assim, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo que não confessa Jesus não procede de Deus. Em relação a esses falsos profetas, eles falam em nome de Jesus, eles expulsam em nome de Jesus, eles teoricamente creem em Jesus. E como que a gente discerne, como que a gente prova esse profeta? O senhor vai dizer, pela árvore a gente conhece, pelos frutos a gente conhece, mas como que a gente pode ter um entendimento melhor assim para discernir? Em primeiro lugar, a gente deve sempre ficar com o que Jesus diz. Isso é ponto pacífico. Então você tem que conhecer o que Jesus diz. Por exemplo, o Miranda Leal que marcou a volta de Jesus, que eu citei aqui, né? Se Jesus está dizendo que nem ele sabe, que ele deixou isso, não é que ele não sabe. O que Jesus está dizendo aqui? É porque Jesus estava aqui na terra, por isso que ele não sabe o que está no céu, ele sabe. Não, meu irmão. Ele está dizendo, olha, isso é da responsabilidade do meu pai. Eu deixei com ele. Então, quando o pai disser, filho, vai lá buscar a igreja, ele vai. Então, a gente precisa ouvir o que Jesus diz. Eu fico com o que Jesus está dizendo ou com o que o profeta está falando? Em primeiro lugar. Então, tem que escutar Jesus e tem que ler e conhecer o que Jesus diz. Segundo lugar, é aquela questão de lá Mateus, né? Mateus capítulo 6, se não me foge a memória, deixa eu abrir aqui, onde Jesus vai dizer, né, que naquele dia muita gente, inclusive, vai dizer que fez coisa no nome dele. Né? Mateus capítulo 7, tá? Verso 15 é a seguinte, olha o que diz, Mateus 7, 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas,
mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aí o versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aqui tem um detalhe importante, irmã Josi. É interessante que Jesus diz assim, pelo seu fruto os conhecereis. Não é pelos seus dons, não é por acaso que Jesus coloca isso aí. Porque, na verdade, o que conta é o fruto do Espírito na vida do cidadão. Aí você observa, mas o cara diz que é um profeta, mas ele é um pervertido. Ó, o cara já divorciou tantas vezes. Ó, o camarada, olha o que ele já está, olha a vida dele. Você vai ver, não encontra o fruto do Espírito. O cara não tem temperança, não tem domínio próprio, e falta o fruto do Espírito. Você vai observar o fruto do Espírito. Não é os dons. Ele pode expulsar demônio, pode curar enfermo. Nós em teu nome nós expulsamos demônio, curamos enfermo. Não conheço vocês. Relacionamento. Não conheço vocês. Não tem relacionamento comigo. Pelo fruto. Então você não tem que olhar dom. Você tem que olhar se ele tem o fruto do Espírito, que é diferente dos dons espirituais. Então é isso que a gente precisa observar. Observa o fruto. O camarada, às vezes, por exemplo, ostenta. Tá? Misericórdia, irmão. Se você vai numa igreja, o camarada está lá. Né? O irmão, às vezes, necessitado, e o camarada ostentando, né? Uma Ferrari, uma BMW, daquelas de R$1 milhão lá, né? Ostentando. Você pode ter certeza que esse camarada fica atento. Não é que você não pode ter do bom e do melhor, não é isso que eu estou dizendo. Mas a ostentação, geralmente essas pessoas elas ficam ostentando e usando o dinheiro dos fiéis para ostentar. Né? Riqueza, tem esses apóstolos profetas por aí que tem até o vaso sanitário é de ouro na casa dele. Ostentação. Não estou dizendo que um líder cristão não possa ter, né, uma qualidade de vida boa, não possa ter um bom carro, uma boa casa, não estou falando disso, mas eu estou dizendo que esse espírito de ostentação, você já pode dizer que isso aí não é de Deus, não. Se fosse, ele ia investir isso que ele tem de ostentação em missões, na obra de Deus, na vida dos necessitados, essa é a verdade. Então, você olha pelo fruto, tá? Meu horário está acabando e eu não saí do primeiro ponto. Eu tenho 5 minutos para terminar aqui, irmãos. Então, vamos lá. Submissão é o segundo requisito para ouvir a voz de Deus. Samuel ouviu a voz de Deus com total submissão. Mas note que essa submissão ele aprendeu servindo na casa de Deus. Ou seja, tendo Eli como seu tutor. Por isso, quando Eli orienta, ele vai lhe dizer como responder. Como Samuel, desde muito cedo, tinha sido um servo, ele vai orientar. Diga assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Para Samuel não era uma coisa difícil, porque ele estava servindo na casa do Senhor, no tabernáculo, já há bastante tempo. Esse porque teu servo ouve, não é apenas meramente a faculdade de escutar, mas a plena submissão àquilo que o Senhor falar. Está dizendo o seguinte, fala, Senhor, que eu vou me submeter àquilo que o Senhor falar. É isso, irmão. Se você não estiver disposto a submeter ao que Deus falar, para que ele vai falar com você se você não vai fazer mesmo? Há uma situação lá que Jeremias ele vive, em que o povo diz, pergunta para Deus se vamos para o Egito ou se ficamos aqui em Judá. Depois que ao exílio, acabam matando lá o líder que deixaram, que o Nabucodonosor deixou, que o comandante deixou lá em Judá. E o que acontece? Mataram o cara, dizem, agora vamos fugir porque vão vir aqui e vão acabar com a gente, de novo, os caldeus.
Então, o que acontece? Eles perguntam, pergunta para Deus. O Jeremias, não vou perguntar, porque vocês não vão obedecer. Não, pergunta que nós vamos fazer. Não vou, porque vocês são rebeldes. Eles insistem tanto, o Jeremias vai lá e pergunta, Deus, vamos para o Egito ou não vamos para o Egito? Deus, não vão para o Egito, fiquem aqui. Aí o Jeremias chega lá e diz, olha, Deus está dizendo, não é para ir para o Egito. Não, você está mentindo para nós, vamos para o Egito. E foram para o Egito, e ainda levaram o Jeremias com eles, na marra. Você está entendendo? Então, ser submisso é disposto. Não adianta você dizer, oh Deus, eu quero ouvir tua voz. Para quê? Para que você quer ouvir? Você está fazendo um negócio, você já está querendo fechar o negócio. Não está interessado em ouvir mais ninguém. E aí você diz assim, fala Deus comigo que eu fecho. Não. Aí o que você quer que ele fale, faça. E Deus não vai falar o que te agrada, ele vai falar o que ele quer que você faça. Está entendendo? E Deus não falou comigo, porque você já estava decidido. Estava decidido. Quando você está decidido, Deus vai falar para quê? Você não vai obedecer? Então, submissão, gente, é o que faz Deus falar conosco, é nos submetermos a Ele, tá? Isso é muito importante. Essa disposição para obedecer o que Deus fala, que torna Samuel um servo de Deus respeitado e alguém confiável na transmissão da palavra de Deus. Como é lindo observar que essa submissão a Deus levou todo o povo a reconhecer que Samuel era um profeta de Deus. 1 Samuel 3,20 diz que todo o povo reconheceu que Deus estava com Samuel e falava através de Samuel. Por quê? Porque ele era um moço que ele se dispunha a viver a palavra do Senhor, a obedecer. Amém? Então ele se torna um personagem central na história bíblica, ele desempenha a função de sacerdote, profeta e juiz, se tornou o último juiz fazendo a transição do período do juiz para a monarquia. Deus procura servos fiéis, meus queridos, em nossa geração, gente que queira não apenas ouvir a voz de Deus, mas disposto a se submeter à sua vontade. Amém? Estamos dispostos a ouvir a voz de Deus em total submissão? Estamos prontos a fazer tudo o que Ele nos ordena em sua palavra? Se não estiver disposto, não precisa você pedir para Ele falar, não. Agora, se estiver disposto, mas e se Ele mandar eu fazer o contrário do que eu quero? Eu vou fazer. Então, quando você se dispõe, Ele vai falar com você. Amém? E rapidamente, compromisso, né? A palavra de Deus para Samuel anunciava juízo sobre a casa de Eli. Era fácil para o Samuelzinho chegar para o Eli e dizer, olha, o que Deus me falou foi o seguinte, Deus vai destruir a tua casa. Essa foi a primeira palavra que Deus deu para Samuel. Veja só, diga para o Eli que eu vou acabar com a casa dele, vou matar os filhos dele. E agora o Samuel acorda e o Eli diz, o que foi que Deus te falou, Samuel? E o Samuelzinho, o tutor dele, era o ancião, gente. E um menino falar com ele, olha, e o Samuel ficou, fala. O Eli diz, pode te falar sem medo. Não importa o que Deus falou, eu quero ouvir. E aí o Samuelzinho entregou o recado, Deus está dizendo que vai acabar com a tua casa. Foi fácil a primeira mensagem que ele recebeu? Nada fácil, gente. Mas o compromisso do Samuel não era alcançar prestígio ou agradar as pessoas, mas entregar a palavra de Deus, mesmo que ela fosse dura, mesmo que ela fosse difícil. Karl Barth, um teólogo, ele já dizia que o falso profeta é o pastor que quer agradar todo mundo. Então, não vou falar isso que não vai agradar. Eu quero falar o que agrada para o povo. Mas para você falar o que agrada para o povo, o que agrada a Deus? Eu tenho que falar o que agrada a Deus, não o que agrada o povo, né? Samuel entregou uma dura mensagem para Eli. Mais tarde teve que confrontar e entregar uma dura mensagem para o primeiro rei de Israel. O compromisso de Samuel era com Deus e com a palavra de Deus. Quando ele precisou chegar para o Saul e dizer, Saul, Deus está tomando o reino seu. Foi duro. Mas ele precisou entregar a palavra, porque o compromisso de Samuel era com a palavra de Deus e com Deus, não era com as pessoas. Vou desagradar o rei. Não interessa que não vai desagradar. O meu compromisso é com Deus, com a palavra de Deus. Às vezes eu pego aqui algumas coisas que alguns acham duras. Mas o pastor, eu estou entregando o recado de Deus. Se achar duro, o problema é seu com Deus. E eu sempre falo aqui, irmão, eu quero que você vá para o céu. Não quero que você vá para o inferno. Se eu quiser que você vá para o inferno, comece a falar só coisa boazinha para você. Deus te ama tanto, pode continuar no seu pecadinho, não tem problema, só falta de compromisso. Não, você tem que ter tempo para tudo mesmo. Deixa Deus em último lugar na sua vida, não tem problema não. Não quero te agradar, irmão. Se você não colocar ele em primeiro, você está ferrado, perdido, lascado. Por quê? Porque é verdade. A palavra de Deus tem que ser dita como ela é.
Samuel se tornou um referencial de homem de Deus em seu tempo, embora ele mesmo não tivesse referenciais. Pelo contrário, o comportamento dos filhos de Eli era horrível. Samuel não tinha referencial. Os referenciais eram horríveis. Então você não vem com essa história, eu fui contaminado pelo meio que eu estou. Vá criar vergonha. O Samuelzinho, com 12 anos, não se contaminou e você, um marmanjo, se contamina? Tenha vergonha, diz, não, me posicionar. Não posso me contaminar onde eu estou tem que ser diferente. Samuel não se contaminou. Aqueles filhos de Eli eram terríveis, mas ele não se contaminou. Isso é importante, compromisso com Deus. O mundo precisa de referenciais de integridade, irmãos. Em tempos de apostasia, de iniquidade multiplicada, nós somos chamados ao compromisso com o Senhor e sua palavra. Devemos priorizar, honrar a Deus, prestigiar a Deus e não as pessoas. Nosso compromisso deve ser com Ele acima de tudo. Amém? Acima de tudo. O compromisso é com Deus, não é agradar as pessoas. Vai desagradar. Bom, paciência se vai desagradar, né? Compromisso é com Deus e com a sua palavra. Amém? Como vai seu compromisso com a vontade de Deus? Está disposto a falar a verdade a uma geração que não suporta a palavra de Deus? Essa semana ainda, eu vi 2 postagens. Uma da Xuxa dizendo que a Bíblia tinha que ser reescrita, porque o Antigo Testamento só fala de um Deus rancoroso, de um Deus maldoso. Tinha que reescrever a Bíblia, a Xuxa. E na outra o Caio Fábio dizendo, minha irmã Xuxa, fica tranquila, não escuta nada do que a Bíblia, só ouça Jesus. Jesus é que importa, o resto não importa. Eu disse, meu Deus do céu, é o fim da picada, né? Mas uma geração que não suporta ouvir a palavra de Deus, gente. Você está disposto a falar a palavra de Deus com uma geração que não quer ouvir o que Deus quer falar? Esse é o desafio nosso hoje, né? Deus tem prazer em se revelar e se comunicar com seus filhos. Por isso é importante se relacionar com Ele para aprendermos a distinguir a sua voz. Desenvolva hábitos saudáveis que disciplinem a sua vida cristã. Entre eles, o hábito de ter um momento de devocional, ler a Bíblia todo santo dia, ler a Bíblia, falar com Deus todo santo dia. Isso é muito importante. Separe um tempo, um lugar específico para desenvolver comunhão e intimidade com Deus, gente. Muito importante. Não esqueça, para encerrar aqui, não esqueça, Deus nunca, repita comigo, nunca de novo, irá contradizer o que está escrito na Bíblia. Jamais. Fulano falou, eu estou ouvindo aqui Deus falar. Peraí, está contrariando o que diz a Bíblia? Não é Deus que está dizendo isso, não. Nunca Deus irá contradizer a revelação perfeita dele aqui, ó. Aprenda a fazer uma boa interpretação do texto bíblico, que aprendamos a discernir a voz de Deus, que sejamos submissos à sua vontade e comprometidos com a verdade, doa quem doer. Amém? Alguma pergunta? Que Deus possa nos ajudar a crescer no relacionamento com Ele, discernindo a sua voz, nos submetendo a Ele e nos comprometendo com a palavra dEle. Amém?